Em 2021, lá na terra do tio Sam, um ladrão bem malandro decidiu deixar pra lá o seu plano de roubar um carro, simplesmente porque se viu perdido de frente com um câmbio manual. Pois é, caros amigos fãs do automobilismo, os carros manuais ainda são a maioria, conforme mostra o site do estatista. Isso era realidade aqui em nossas terras tupiniquins até 2019, quando os automáticos ultrapassaram os manuais em vendas. E vejam só, ao contrário do que ocorreu lá na terra do fast food, aqui em nossa verde e amarela terra, o larápio teve problemas justamente ao contrário. Um ladrão não conseguiu dirigir um carro automático. Contrariando ao que os fãs fanáticos do câmbio manual defendem, o mercado automotivo está cada vez mais inclinado para os câmbios automáticos. E não é por menos. Além de outras vantagens, os automáticos proporcionam maior conforto em situações comuns do cotidiano. Um exemplo clássico são os engarrafamentos. É por essas e outras que cada vez mais brasileiros estão se interessando pelo opcional de câmbio automático. Mas será que estamos realmente presenciando o fim dos tempos dos carros manuais? E qual é o panorama aqui no Brasil? Isso é o que eu vou te contar no vídeo de hoje. Existem diversos tipos de câmbios automáticos e algumas dessas inovações nunca chegaram de fato ao mercado, porque na prática não funcionavam tão bem. Até que dois brasileiros, José Braz Araripe e Fernando Lemos, criaram um sistema apelidado de hidramático, devido ao acionamento hidráulico da caixa de câmbio. Essa invenção era comercialmente viável e se tornou o primeiro câmbio automático produzido em massa, segundo a Associação Nacional dos Inventores e o jornalista Fernando Moraes. Esse sistema foi aperfeiçoando ao longo dos anos, como tudo na vida, mas mesmo assim foi um grande feito para a época, quando a dupla migrou para os Estados Unidos, patenteando o sistema e logo comercializando. Surgiram para destacar a ausência do pedal na embreagem. Como assim? Como já era de se esperar, o opcional não era barato. Obviamente, o que é novo, a gente já sabe, custando cerca de 10% do valor final de um veículo. O primeiro carro a receber o câmbio automático foi o Oldsmobile 60, série de 1940, um modelo da General Motors. Uma grande inovação, não é mesmo? Ainda mais para a época. E por falar em inovação, que tal você deixar o seu like e se inscrever no canal? Aqui no Brasil, assim como em alguns outros países, o início da implementação do câmbio automático foi marcado por falta de acessibilidade. Afinal de contas, poucos carros eram agraciados com o opcional. E, para a tristeza do público consumidor, esses eram os mais caros. Ora bolas. Mas, aos poucos, o câmbio automático foi sendo implementado, não só em carros de luxo, mas também nos modelos mais acessíveis, num processo que podemos chamar de popularização da automatização. A caixa de transmissão automática visava principalmente para o conforto na dirigibilidade, sendo um grande foco em veículos familiares. Mas o uso no mercado mundial tem se intensificado e popularizado, chegando até veículos de porte médio e até nos esportivos. E aí surge uma questão. As experiências são diferentes quando se trata de automático versus manual. Com câmbio manual, a conexão com o carro é muito maior. Mas os câmbios automáticos dos carros esportivos modernos são tão eficientes e rápidos que proporcionam uma ótima experiência para o motorista, mesmo ele sendo automático. Claro, o manual sempre terá o seu lugar no coração de nós entusiastas do mundo automotivo que adoramos sentir o carro na passagem de marcha, mas a tendência do mercado é triste para nós. Ela aponta para a direção oposta. Vamos fazer aqui um breve retorno ao passado. Desde 1976, a importação de carros estava totalmente proibida no Brasil. Contudo, em 90, foi anunciada a liberação da importação de veículos novos, o que abriu as portas para diversas montadoras internacionais.
Essas mudanças gerou um impacto significativo, já que muitos modelos brasileiros começaram a ganhar fama de ultrapassado. E aqui começamos a falar sobre o que dói no bolso de hoje, os impostos, para proteger a economia interna. Mas isso é assunto para outras pessoas. A tecnologia trazida pelos veículos importados pressionou as fábricas locais a elevar e muito o nível dos carros comercializados aqui pelo Brasil. Para tentar frear essa concorrência do exterior, as fábricas brasileiras começaram a investir em projetos novos, com o objetivo de reconquistar os seus clientes. A liberação proporcionou uma verdadeira festa de cores, modelos e potências no país. E assim, um novo padrão chegou ao país, mostrando que era carro de verdade. O impacto foi tão estrondoso que 5 anos depois, em 95, as importações de automóveis bateram um recorde, atingindo o pico de 2 bilhões de dólares no início do segundo semestre do ano. No começo, os carros equipados com câmbio automático eram aqueles mais luxuosos e sofisticados. Pagar caro por um carro automático não era para qualquer um, o que fazia com que as vendas fossem mais seletivas. Além disso, havia um certo preconceito contra os carros automáticos, pois era algo que dava muito problema. O manual, por outro lado, já era considerado mais divertido e sem problemas. E até hoje, ouvimos que é preciso sentir o carro, e que isso só é possível em um carro manual. Alguns raros modelos ostentavam o câmbio automático por aqui, e você vai se lembrar de algum dos nomes, como Chevette e o famoso Del Rey. Naturalmente, o preço dos automóveis que apresentavam um câmbio automático era bem mais elevado, fazendo com que grande parte da população brasileira não pudesse arcar com esse valor. Mas o tempo foi um grande aliado para que o câmbio automático se estabilizasse com um sucesso bom, mudando a mentalidade de muitos brasileiros. Agora, dando um salto no tempo, para um período entre 2019 e 2020, aconteceu a grande virada, e a participação do câmbio automático no mercado brasileiro se tornou maioria. O crescimento do automático é tanto que algumas categorias como sedãs médios e SUVs apresentam hoje pouquíssimas opções de carro com câmbio manual. Segundo uma matéria dos nossos colegas do 4 Rodas, até 2022, cerca de 70% dos carros vendidos no Brasil já eram equipados com câmbio automático. Agora, em 2023, a presença do câmbio automático em quase todos os segmentos de veículo no Brasil é um reflexo claro do avanço da tecnologia e do gosto do consumidor brasileiro, que está valorizando cada vez mais o conforto e a praticidade no dia a dia. Ainda, é óbvio, existem modelos com câmbios manuais disponíveis, principalmente em segmentos de entrada, os famosos carros populares, que no Brasil, com o preço que tá, enquanto eu tô gravando esse vídeo, só tem popular no nome, onde o custo ainda é um fator determinante. Contudo, a tendência é que, com o passar do tempo, mesmo esses modelos venham a oferecer a opção de câmbio automático, como nós já vemos até num Fiat Mobi da vida. Um outro fator que contribui para a popularização do câmbio automático foi o desenvolvimento das transmissões automáticas modernas. Essas transmissões não só melhoraram a eficiência de combustível, como também proporcionaram uma experiência de condução mais suave. Além disso, a manutenção dessas transmissões se tornou agora mais acessível, desmistificando um pouco daquela ideia de que carro automático é necessariamente mais caro de manter e uma bomba na mão do dono. O avanço dos carros elétricos também é um fator que contribui para o aumento da participação de carros com câmbio automático no mercado, já que esses veículos normalmente não possuem uma transmissão manual. E aí é quando a gente chega no ponto X da questão. O câmbio automático no Brasil percorreu um longo caminho desde a sua introdução, começando lá no mercado de luxo para poucos, tornando-se hoje uma opção majoritária para os consumidores do país. A tendência é que essa presença continue a aumentar à medida que a tecnologia avance e os veículos elétricos ganhem mais espaço no mercado. Ainda assim, para os entusiastas e apaixonados pelo mundo automotivo que apreciam a sensação de controle e conexão com o veículo, o câmbio manual proporciona tudo isso. E essa opção ainda permanecerá disponível em muitos modelos, mesmo que em números cada vez menores.
mas eu quero saber de você. Você prefere carro com a opção de câmbio manual ou câmbio automático? Me fala aqui nos comentários, porque isso ajuda, a gente cria uma interação, cria um elo e também ajuda o meu trabalho. Se aproveitar, já deixa um like aqui no vídeo e compartilha ele com mais algum amigo apaixonado pelo mundo automotivo, que não pode ver um carro sem ser manual. Brincadeiras à parte, eu posto vídeos novos todos os dias, inclusive te vejo amanhã. Sabe aquelas peruas? As famosas carrinhas ou variantes, algumas pessoas chamam assim. Bem, aquela coisa que eu acho horrível. Pois é, eu queria fazer um vídeo sobre o fim delas no mercado automotivo, mas pesquisando aqui, eu descobri que tem algo muito pior rolando no nosso mundo.